Você já quis que o dia tivesse mais de 24 horas para poder dar conta de tudo o que tem para fazer? Tem a sensação de que o ano está voando, apesar de todas as dificuldades que ele trouxe? A nossa relação com o tempo intriga os estudiosos há muito tempo. Até a matemática já tentou explicar. Segundo pesquisadores, quanto maior a nossa idade, mais teremos a impressão de que o tempo passa rápido. Mas há outras áreas que buscam explicar essa nossa percepção. Por incrível que pareça, uma rotina sem grandes novidades é apontada como uma das responsáveis pela sensação que temos de que o tempo voa. Mas a tecnologia também tem sua participação nisso. Desde que o nosso dia passou a ser organizado em função dos ponteiros do relógio, a nossa percepção do tempo foi alterada. E agora, com a internet, parece que o tempo passa ainda mais depressa, pois temos uma infinidade de informações à nossa disposição, mas capacidade limitada de consumi-las. É por isso que quando nos damos conta, o dia já passou, a semana terminou, o ano está prestes a acabar. E nessa correria do dia a dia, o risco é priorizarmos o urgente em lugar do que é importante e deixar de fazer o que é essencial para a nossa vida. Quanto tempo você tem passado com as pessoas que ama? Quanto tempo tem buscado meditar na palavra de Deus? Refletir sobre isso nos leva a entender que precisamos ter cuidado para que as ocupações do dia a dia não desviem a nossa atenção. A Bíblia relata que pouco antes do dilúvio, as pessoas levavam uma vida normal. Trabalhavam, casavam, negociavam. Elas não acreditaram que logo o mundo seria inundado e destruído. Mas Noé e sua família não deixaram que as ocupações do dia a dia desviassem o foco da orientação divina de construir a arca. O que será que Deus quer nos ensinar com essa história hoje? Fique conosco para nos próximos minutos refletirmos sobre a fé de Noé. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Qual é o foco da sua vida? Todos nós temos prioridades, né? Nosso esforço, nossa vida, nosso recurso, nosso tempo, sempre está naquilo que realmente é importante. Você acha que todos os dias são iguais? Você acha que todo dia não tem diferença? E é possível que você esteja perdendo a oportunidade da salvação, porque o foco da sua vida não está na salvação, está em outras coisas. Eu não quero dizer que você possa se descuidar das coisas importantes na vida, mas, por favor, não perca a oportunidade que Deus dá para você todo dia, porque cada manhã, cada dia, se renova a misericórdia de Deus. E a graça de Deus cada dia está aberta para você. Então, por favor, não feche seu coração. Enquanto a graça lá no céu esteja aberta, abra também seu coração. Estamos juntos aqui no seu programa Está Escrito. Eu tenho muito prazer de te acompanhar. Você que está ali sentado na poltrona, no seu sofá, na casa, no seu quarto, não sei lá. Mas estamos juntos para compreender a mensagem que Deus tem para a nossa vida. Sabe uma coisa? Hoje eu orei por você. Ainda sem conhecer você, eu orei para que Deus possa tocar a porta do seu coração, para que Deus possa mudar a sua vida. Mas também orei para que Deus possa abraçar muito forte. Possível que você esteja passando por momentos muito difíceis. Possível que esteja falando para alguém que está no hospital, alguém que está doente, alguém que está muito triste, alguém que está em depressão, alguém que está em solidão, alguém que está ali
onde está repassando sua vida e encontra que tudo está ruim. Não, tudo está. Hoje, seu coração vai se encher de esperança, porque a palavra de Deus ilumina nossa vida e mostra para nós o melhor caminho. Jesus, seja muito bem-vindo. Eu quero mandar um abraço para você e, de uma maneira muito especial, eu quero mandar um abraço para Simon, para Nazareno e Josi. Eles moram lá no Manaus. Eu fiquei sabendo da sua história, muito impressionante, Simon. Deus te abençoe muito. Eu fiquei muito, muito feliz saber que o programa Está Escrito tem sido uma bênção para você e a sua família. Estamos orando por você e que Deus possa continuar abençoando sua vida e transformando seu coração. Abraço para todos aqueles que agora estão assistindo o programa. Antes de abrir a palavra de Deus, eu tenho aqui um presente para você. É o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz, 15 temas muito importantes para fortalecer sua fé. Falando de fé, estamos numa série muito especial, falando sobre o que é fé. E já repassamos a vida de muitos personagens bíblicos, baseado no livro de Hebreus, capítulo 11. E hoje vamos, mais uma vez, abrir a palavra de Deus e vamos a tomar as lições mais importantes que tem que nos ensinar hoje a vida de Noé. Você está pronto? Bom, vamos abrir o nosso coração antes de abrir a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este momento tão especial, onde vamos abrir a Tua palavra. Que Tua palavra possa preencher todos os nossos vazios, que Tua palavra possa iluminar nossa vida, que Tua palavra possa ser nossa luz, nossa esperança, e hoje possamos conhecer, através da vida de Noé, qual a mensagem que Deus tem para nós. Abençoa a pessoa que agora está assistindo o programa. Abraça com Tuas promessas. Coloca fortaleza, força, coragem na sua vida. E hoje nos permite, por favor, ver a Jesus e aceitar a Jesus em nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você está com Bíblia na sua mão? Se você não está com Bíblia, então é hora de pegar a Bíblia, tá bom? Pegue sua Bíblia e vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11 apresenta uma lista de homens de fé. Homens que acreditaram nas promessas de Deus ainda quando não tinham todas as evidências. E vamos agora ler o que diz o verso 7 de Hebreus capítulo 11, verso 7. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Você já percebeu como começou, como começa e como acaba, como finaliza o verso? Com a palavra fé. Porque é a palavra mais importante. Onde Deus dá a sua graça, o ser humano responde com fé. Gosto muito da expressão, onde a graça é um presente de Deus, mas a fé é a resposta do ser humano diante o presente de Deus, a graça de Deus. E agora vamos falar sobre Noé. Pela fé, ele se tornou herdeiro da promessa. Pela fé, ele acreditou num dilúvio ainda quando nenhuma gota caía do céu para a terra. Mas como aconteceu tudo isso? Vamos então para a história que fala sobre Noé e o momento quando construiu a arca. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, e vamos ver o verso 5 até o verso 8, tá bom? Gênesis, capítulo 6, verso 5. Diz assim: viu o Senhor
que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no seu coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Sabe uma coisa? Destes versos que eu acabo agora de ler, eu fiquei pensando algumas expressões, algumas palavras que traz esta revelação para a nossa vida, para nosso mundo também hoje. Porque não somente uma história do passado, é uma história que tem que ver com o nosso presente. E o convite de Deus para esse povo é o mesmo convite de Deus agora para toda a humanidade. Assim que este é um assunto muito sério. Fique ali ligado, porque hoje Deus tem uma palavra muito importante para você. Olha só, diz assim, que o coração do homem estava somente inclinado para o mal. Você sabe em que momento o homem começa a se degradar, começa a cair? Em que momento a perfeição começou na degradação? Olha só, quando o ser humano saiu das mãos de Deus, ele foi criado perfeito, mas a perfeição foi acabado pela degradação do pecado. Quando o pecado entrou, o pecado quebrou o relacionamento com Deus e o ser humano começou uma degradação moral, física e em todos os aspectos da sua vida. Mas tem uma coisa muito séria aqui. E o assunto é o seguinte: à medida que o tempo passava, o homem começou a tirar da sua mente quem é Deus, quem é seu Criador. Ele começou a apagar da sua memória as obras de Deus e começou a adorar as obras das suas mãos. Você já achou pessoas assim? Que não adoram a Deus, mas ficam muito felizes, começam a adorar sua inteligência, sua capacidade, seus títulos, sua vida, as obras das suas mãos. E quando o ser humano tenta apagar da sua memória, tirar da sua mente quem é Deus, o ser humano começa a se degradar. E eu coloco aqui as 3 P's do ser humano que fica perdido longe de Deus. A primeira P é a P do prazer. O ser humano caminha no prazer da sua vida. O que seu coração deseja, prazer. Se afunda no prazer. A segunda P é a P da perversidade. O ser humano se corrompe completamente. E, finalmente, a terceira P, o ser humano está perdido. Por que está perdido? Porque o ser humano tirou da sua mente quem é Deus. Não mais adora a Deus, ele começa a adorar as obras das suas mãos. Ele começa a fazer esculturas, começa a ir tras ídolos, a idolatria. Não somente é escultural, a idolatria também é mental. O mais importante para você na sua vida, tem muitas pessoas hoje que o mais importante da sua vida não é Deus. É por isso, se não é Deus o mais importante da sua vida, a Bíblia está fechada sempre na sua casa. A Bíblia não está aberta. Por quê? Porque o mais importante é o trabalho, o mais importante é a diversão, o mais importante é a música, o mais importante é o prazer, o mais importante é o vício, o mais importante é qualquer outra coisa. Então, quando você tira da sua vida Deus, o ser humano cada vez se degrada mais. Porque você tem que compreender um assunto muito importante. O ser humano se torna naquilo que contempla. Se você não contempla para Deus, se você não olha para Deus, se a fé não eleva seu espírito para Deus, então cada dia você vai se degradar mais e mais.
Você já percebeu a importância, a relevância de olhar sempre para Deus? De colocar a Deus como nossa prioridade? Como era a geração de Noé? Era uma geração perdida. Lembre, na perversidade e no prazer. Então, havia muita violência, muita maldade. O coração que não tem a Deus, pode fazer qualquer coisa. E tudo que faz sempre é mal. Um coração sem Deus é terrível. Pode fazer as piores coisas que você não imagina. Você não imagina até onde o ser humano pode usar sua inteligência, não para adorar a Deus, sino para fazer a maldade, para pervertir as coisas boas que Deus colocou. Essa era a geração de Noé. Uma geração pervertida, perdida. Mas ali Noé achou graça diante de Deus. Eu gosto muito da palavra graça de Deus. Deus olhou para o mundo, tudo estava mal, mas ali havia uma pessoa que ainda olhava para o céu. Enquanto todo mundo olhava para as obras das suas mãos, enquanto todo mundo ia tras os desejos do seu coração, Noé ainda olhava para o céu, tinha fé em Deus. Mas uma coisa você tem que aprender, que a fé está muito ligada com a obediência. Uma coisa importante aqui, a graça e a fé sempre vão juntas. Graça de Deus e a fé do homem sempre vão juntas. E a fé está muito ligada à obediência. Um dia, Deus falou com Noé e disse assim: eu tenho um plano, Noé. O mundo está corrompido. Na verdade, eu estou arrependido. A palavra arrependido aqui significa: eu tenho tanta dor, muita dor no meu coração, ao ver meus filhos, que um dia foram criados perfeitos, agora estão corrompidos. Então, por amor, eu vou fazer de novo uma nova criação. Mas eu quero salvar você. Mas não somente quero salvar você, eu quero salvar a todo aquele que acreditasse na mensagem que eu tenho para você. Qual era a mensagem? Você vai construir uma arca, mas a arca não vai ser como você quiser. Eu sou o desenhador da arca. Eu sei como salvar você. A arca vai ter 3 andares, a arca vai ter apenas uma porta. As medidas vão ser estas, a madeira para construir a arca não vai ser a madeira que você escolhe, eu vou escolher. Quando falamos sobre salvação, é Deus quem decide como salvar. Você não pode brigar com Deus, você não pode dizer: oh Deus, a palavra diz assim, mas eu posso fazer o que eu quiser. Não, porque a graça de Deus está relacionada muito com a fé, e a fé é a obediência. E Noé obedeceu a Deus, fez a arca com 3 andares, fez a arca com uma porta. E o que aconteceu? 120 anos demorou para acabar a arca. Durante todo esse tempo, o povo ouvia ali o martelo pregando ali na arca. Ele ouvia a advertência de Deus. E você sabe que ao começo, muitas pessoas ficaram convencidas da mensagem, mas não estavam convertidas. E tem uma diferença muito grande entre estar convencido e estar convertido. Aquele que é convencido e não convertido, ou seja, não está arrependido do seu pecado, quando passa o tempo, deixa a fé, abandona a fé. E o povo cada vez ficou mais doido, mais louco. Começou a zombar de Noé e da sua família, dizendo: você que está fazendo? Você está louco. E aqui está a fé de Noé, porque ele acreditou na palavra de Deus, ainda quando nenhuma gota caía do céu. Você sabia que nos tempos de Noé, a terra era regada com orvalho. Não caía água do céu. Mas ele acreditou, ele ficou na fé, acreditando nas promessas de Deus como uma rocha firme. Ainda quando todo mundo falava que ele era um louco, que ele não sabia o que estava fazendo, ele acreditava na palavra do Senhor.
E ainda quando não tinha evidências que alguma vez caiu chuva do céu, ele acreditou que Deus vai cumprir a sua palavra. Isso é fé. Um dia, os anjos de Deus levaram os animais mais ferozes e os mansos para a arca. E sabe uma coisa, eu gosto muito do capítulo 7 de Gênesis, capítulo 7, verso 16. Diz assim, eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta. Olha, presta muita atenção. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus. E você tem que saber uma coisa, quando Deus abre, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha, ninguém abre. Deus fechou a porta. E após que os animais ficaram dentro da arca, você sabia que 7 dias ali estava Noé, sua família e os animais, e não havia chuva? E as pessoas começaram a zombar lá fora, começaram a rir, dar risadas, falando sobre Noé. 7 dias a fé de Noé foi testada, mas o 8º dia chegou. Nuvens foram olhadas lá no céu. Olha só, escuridão. Você sabe que as fontes do céu, que as fontes do abismo foram quebradas. E a água caía como cachoeiras. Era muito grande. Tempestade. A primeira coisa que o ser humano viu ser destruído foram todas as obras das suas mãos. Porque as obras das suas mãos um dia vão se acabar. Sua riqueza um dia vai se acabar. Seu dinheiro um dia vai se acabar. Todas as coisas que você faz na vida, se você perdeu a oportunidade de salvação, perdeu tudo na vida. Um dia tudo vai se acabar. E eles iam para a porta, dizendo assim, Noé, nós queremos ouvir mais um convite. Mas o último convite não foi ouvido. E quando Deus fechou a porta, Noé não mais poderia abrir. Sabe uma coisa? Jesus falou o seguinte no livro de Mateus. Mateus capítulo 24, verso 38. Diz assim, o verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. Lembre que foi Deus que fechou a porta. E Jesus disse assim, antes da segunda vinda, antes da minha vinda, a geração será muito parecida aos dias de Noé. E como nossa geração é muito parecida nesses dias? Você já percebeu a violência que existe no mundo? Você já percebeu a maldade que existe no mundo? Mas você já percebeu como o ser humano se pervertiu? Aqui diz que eles comiam e se casavam. Não significa que o casamento está mal. Não significa que comer está mal. Sabe o que acontece? Que o ser humano tomou as coisas sagradas de Deus e perverteu. Hoje, o matrimônio está pervertido. O casamento está pervertido. Já não é mais como o desenho que Deus colocou lá no princípio, no começo. Não é mais. O ser humano perverteu. A comida, que é uma bênção, que dá força ao ser humano perverteu. O ser humano hoje está tirando da sua mente a Deus. Nas escolas, já ninguém está falando sobre Bíblia, porque muitas escolas estão sendo proibidas. Muitos cristãos agora estão muito desanimados, porque veem que todos os dias são iguais, os dias passam e parece que a promessa a volta de Jesus nunca vai acontecer. Você está perdendo a fé? Você acha que isso nunca vai acabar? Presta atenção, um dia vai chegar. Mas sabe uma coisa? Uma das coisas que eu gosto desta história, gosto no sentido de que Deus cumpre as suas promessas, mas há uma coisa que me preocupa muito, é que enquanto a porta estava aberta, ninguém queria saber sobre a salvação. Um dia, Deus vai fechar a porta da graça no céu.
Você sabe que hoje Deus dá a você a oportunidade de entrar à arca. Pastor, eu tenho que entrar à arca? Agora não existe mais arca. Verdade. Mas a arca é o símbolo de Jesus. E Jesus disse assim: eu sou a porta. Você tem uma só porta para se salvar. Você tem uma só arca para entrar. E você está olhando de longe. Você está dizendo, ainda tenho tempo. Ainda depois vou tomar minha decisão. E você está ali adiando uma decisão importante da sua vida. E eu quero falar para você um assunto muito, muito sério e muito importante. Olha, Pedro, estou falando para você. Felipe, Tiago, João, Maria. Hoje, a porta da graça está aberta no céu. Por que seu coração está fechado? Me diga, por favor, por que seu coração está fechado? Por que você está adiando uma decisão? Por que você está colocando sempre desculpas para depois? Você não sabe que um dia essa porta vai se fechar? Por que ainda não se entregou a Jesus? Você está percebendo que a incredulidade está ganhando sua vida? Você está percebendo que um dia a porta vai se fechar? A graça vai se fechar, mas para muitas pessoas, hoje, pode se fechar a graça. Como assim, pastor? Eu explico para você. Para milhares de pessoas, a porta se fecha todo dia. Sabe quando? Quando a morte chega. Quando a morte chega, seu destino está decidido. E eu pergunto para você, se hoje fosse seu último dia, você onde está? Dentro da arca ou fora da arca? Onde está seu coração? Onde está sua vida? Se hoje fosse a última oportunidade, se eu estou falando hoje para alguém que está ouvindo o último convite de Deus, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, eu pergunto para você, você está salvo ou está perdido? Eu falei que Deus tem uma mensagem para você, e a mensagem é, por favor, não fique longe da arca. Não fique na porta da arca, você tem que entrar, você tem que aceitar a Jesus no seu coração, você tem que se entregar, você tem que acreditar nas promessas de Deus, porque Deus vai cumprir a sua palavra e um dia a destruição vai chegar, mas você somente vai estar seguro se aceita Jesus no seu coração. Por favor, não permita que a porta se feche e você ainda não entrou. Aceita Jesus na sua vida. Ele é a solução para a sua vida. Ele é o que você está precisando hoje. Aceite no seu coração. Por favor, enquanto a graça está aberta, não feche seu coração. Você está disposto hoje a se entregar a Jesus? Aceitar a Jesus como seu Salvador? Você hoje quer estar arrependido de dizer, Senhor, eu quero tua salvação? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, aceita nossa entrega. Hoje estamos vendo como nossa geração é uma geração incrédula, uma geração que quer tirar da sua mente a Deus. Mas hoje nós olhamos para o céu, olhamos para a salvação. Hoje queremos aceitar a Jesus em nosso coração e queremos que Ele seja todo para nós. Aceita nosso coração e nossa entrega em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir o programa. Lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Abraço. Deus te abençoe.